E agora a gente vai falar sobre o recolhimento unificado, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o DAS. De todos os tributos atribuídos pelo regime tributário do Simples Nacional, como que é feito, né? Quais são os tributos atribuídos a esse recolhimento? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse documento, que provavelmente você que não atua com o Simples Nacional, você vai ter acesso agora, né, no sentido de que a gente vai estar falando de uma única obrigação principal, que o seu recolhimento vai ser feito perante a empresa do Simples Nacional. Obviamente a gente tem algumas exceções, como guias do diferencial de alíquota, como antecipação tributária e com substituição tributária, que são atrelados a algumas particularidades perante aos estados, tá? E movimentações e operações interestaduais. Só que quando a gente fala de fato no recolhimento sobre a sua receita, sobre as suas atividades, a gente vai estar falando sobre o documento único de arrecadação, chamado DAS. Tá? Então, documento único de arrecadação é aquele que a gente vai colocar todas as informações da apuração sobre a receita bruta do seu cliente. E o que esse DAS corresponde? Ele abrange os seguintes tributos: o IRPJ, o CSLL, o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS, o ISS e a contribuição para a Seguridade Social, chamada CPP. Tá? Então, dentro de uma única guia, a gente vai ter todos esses tributos atribuídos. Obviamente, quando a gente fala sobre o ICMS e o ISS, a gente tem alguns critérios. Então, quando a gente fala sobre uma circulação de uma mercadoria, a gente vai estar falando sobre o ICMS, ou seja, as indústrias e os comércios que fizerem a movimentação de um item, né, elas vão estar atribuídas ao ICMS. Quando a gente fala sobre uma prestação de serviço, aí a gente vai estar falando sobre o ISS. Ou seja, se você atua apenas com o Simples Nacional, que são prestadores de serviço, vocês vão olhar o DAS com os seguintes tributos: IRPJ, o CCLL, o PIS e COFINS, o IPI não, porque é uma indústria, né? O PIS e COFINS, o ISS e a contribuição, que é o CPP. Se a gente estiver falando de uma indústria, o que vai acontecer? A gente vai ter no DAS IRPJ, CCLL, PIS, COFINS, IPI, porque a gente fala sobre indústria, ICMS e o CPP. Agora a gente vai falar sobre um segmento totalmente comercial, né? O que a gente vai ter dentro do DAS? IRPJ, CCLL, PIS e COFINS, ICMS e o CPP. Então, ele não vai entrar nem o ISS, nem o IPI, tá? Então, o DAS, ele abrange todos esses tributos, mas é importante a gente validar qual é o segmento que você atua. Então, o recolhimento dos tributos abrangidos é mediante pelo documento chamado DAS, tá? Então, vocês vão estar ouvindo falar sobre o DAS, sobre o PG-DAS e a forma do seu recolhimento dentro desse curso. Ele é feito por meio de um sistema eletrônico, tá? Ele é disponibilizado tanto para as empresas ME e EPP, pelo sistema eletrônico, a gente faz a realização dele pelo portal do Simples Nacional, a gente pode utilizar pelo código de acesso ou até mesmo via certificado digital. A declaração é única e simplificada, então a apresentação é uma declaração de fato simples, as informações são de fato incluídas, a gente não levanta todas as documentações dentro desse sistema eletrônico, tá? Claro que a gente tem algumas particularidades em alguns estados que obrigam o SPED fiscal, por exemplo, para as empresas do Simples Nacional, mas também de forma simplificada, tá? Então é importante você que atua, por exemplo, com comércio ou indústria, entender no seu regulamento se o seu estado ele exige também a entrega do SPED fiscal, tá? Então sempre seguindo a regra da simplificação, mas os estados, conforme a gente já comentou, eles têm também a prática da sua gestão, então ele pode sim atribuir uma obrigação acessória do estado. Só que falando de forma geral, o recolhimento ele é de forma unificada, né? Quando a gente fala sobre a questão da apuração do DAS, né? A gente fala sobre o sistema hoje que é feito pelo portal do Simples Nacional e a apresentação ela é de forma única e simplificada, sempre seguindo os critérios também dos estados, tá? O ingresso do Simples Nacional, para a gente ingressar para a empresa ser do Simples Nacional, é necessário o cumprimento de algumas condições, e aí eu relacionei aqui para vocês. Enquadrar-se primeiro na definição de uma microempresa ou de uma empresa de pequeno porte, tá? Então ela precisa estar atribuída a essa definição. Cumprir os requisitos previstos na legislação, tanto da Lei Complementar 123 quanto a Resolução 140 de 2018,
e formalizar a opção pelo Simples Nacional também pelo portal eletrônico, pelo sistema eletrônico chamado Portal do Simples Nacional.